Olá, está começando mais um episódio do It's Cloud Time da Multiedro. Eu sou o Juliano Fenólio, um dos sócios da Multiedro e atualmente responsável pela área de nuvem pública, onde a gente tem as ofertas e os serviços de infraestrutura e inteligência artificial. Bom, a gente tem falado aqui nessa temporada muito da inteligência artificial, né? E não vai ser diferente hoje, a gente vai abordar um pouco desse tema, só que, de novo, pessoal, como a gente tem feito nos outros encontros, a ideia é mostrar como que a tecnologia pode apoiar o negócio, né? E para falar sobre negócios escaláveis com o apoio da tecnologia, eu trouxe aqui hoje o Felipe, que é um conhecido antigo aqui meu, né? A gente trabalhou no segmento de ecossistema dos parceiros de Google, juntos em algum momento. Ele na empresa dele, eu aqui na Multiedro. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Juliano. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar trocando um pouco contigo e falando um pouco de negócios escaláveis, de tecnologia aplicada para escalar negócios. Maravilha. Felipe, a gente está gravando hoje aqui em São Paulo, né? Um dia bastante frio. Você está se recuperando aí de uma intoxicação por causa de um churrasco que você comeu no Rio Grande do Sul, né? Você é gaúcho, certo? Sim, e vim de lá essa semana, saí de lá com 2 graus no termômetro e sensação de 0. Cheguei aqui em São Paulo, 11 graus, maravilhoso, né? Tá Parece ótimo primavera para nós aqui. Bom, o que eu queria te dizer é que o churrasco em São Paulo é muito melhor do que em Porto Alegre, né? Então, espero que você aproveite aqui para conhecer... Dessa vez não, não. deixa o churrasco para a próxima. Mas essa é a primeira polêmica da nossa conversa de hoje, né? Mas essa é uma brincadeira só. A gente sabe que o churrasco gaúcho é muito tradicional e acho que você deu um pouco de azar, né? Mas, ô Felipe, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da tua trajetória e aí a gente vai desenrolando a conversa. Não, legal. Bom, até para contextualizar, né? Eu sou técnico, né? Minha formação é ciência da computação, sou um cientista da computação. Uhum. Comecei lá no início da internet. Já estou entregando a idade aí também, né? E ao longo do tempo fui desenvolvendo a minha carreira técnica ali como desenvolvedor de software, muito junto com o fabricante Oracle na época. Uhum. Depois entrei numa multinacional de tecnologia, onde fiquei lá por quase 17 anos, onde passei por todas as áreas da empresa. Os últimos 3 anos liderando internacionalização, né, vendas e marketing. Okay. E também a minha carreira toda foi pautada por empreendedorismo, né? Então, comecei lá na minha juventude, no interior, com a minha mãe lá, que é uma professora, né? Agora está aposentada, tinha uma loja de roupas e eu comecei junto com ela empreendendo, cuidando da loja de roupas para ela, junto com ela. Então, começou assim, né? Então, sempre tive essa veia empreendedora, vendedora, um pouco junto. Então, eu sempre digo que a minha carreira, ela começou técnica, só que foi mudando, né? A história da carreira em Y. Fui mais pro lado da gestão, mais pro lado de negócios, mais pro lado de vendas e marketing, com a essência da tecnologia. Então, acho que esse é um grande diferencial que eu tenho, né? Que é ter a essência tecnológica, o conhecimento tecnológico e conseguir aplicar isso pro negócio, né? De fato, porque às vezes é uma competência que a área de negócio ou comercial, marketing não entende e o pessoal de tecnologia às vezes não entende a linguagem de vendas, marketing, né? Então, existe esse atrito, né, entre as áreas de negócio das empresas. Sempre foi um desafio fazer esse alinhamento. Acho que atualmente está um pouco mais fácil, porque as próprias empresas perceberam a necessidade disso. Em várias situações, a gente já se deparou, né, nessa jornada toda, você acredito que também, em ter a figura do IT Business Partner, né, que é uma pessoa que conhece de tecnologia e que está ali para apoiar as áreas de negócio, para desenrolar ali alguma questão de produtividade, de performance, de inovação. Então, cada vez mais a gente tem visto essa figura, né, dessa pessoa que faz essa junção da tecnologia, traduz isso para o negócio e vice-versa, para que realmente a empresa possa se apoiar na tecnologia. Hoje a tecnologia, né, hoje já há algum tempo, eu acredito, e peço que você comente também, ela virou um fator de competitividade, né, de diferencial competitivo. Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia, né? A tecnologia virou um pilar essencial e não mais um setor de custo como acontecia há muitos anos. Ela virou realmente uma forma da empresa se diferenciar, né? Você concorda com essa visão? Não, 100%. Eu lembro que ali por 2010, por aí,
as empresas... A gente sempre trabalhou com grandes empresas, né? Grandes multinacionais, aplicando tecnologia para transformar processos, né? É isso que nós fazíamos. Durante 20 anos fiz isso e continuo fazendo. E naquela época, lá nos anos 2010, por aí, eu lembro muito assim que boa parte da TI era terceirizada porque tecnologia era meio, não era core. O core era o negócio. Inverteu 100%. Agora a tecnologia é o core, né? E ela é internalizada, ela não é nem terceirizada porque ela é tão core que ela é o diferencial competitivo das empresas, né? Então, a minha carreira foi mais ou menos assim. Eu comecei lá nos anos 2000, né, com desenvolvedor de software, depois fui transitando nas áreas nessa multinacional. Depois, em 2017, bem interessante isso, eu participei de um processo de aceleração no Y Combinator, né, junto nessa multinacional, onde na época nós tínhamos, o que a gente fez naquele momento? A gente pegou um hype tecnológico, né, que era a realidade aumentada. Na época estava surgindo o Google Lens apenas, né? Estava no início do processo. E nós aplicamos para um processo no Y Combinator e fomos selecionados. E a gente foi lá acelerar, num processo de 3 meses, essa iniciativa. E nós fomos a campo, validamos a tecnologia e vimos que o que nós estávamos propondo era muito... O mercado não estava pronto para a solução. Então, o que a solução era? Ela escaneava um tênis, por exemplo, numa loja, conectava na internet, através de rede social, para pegar comentários, dicas das pessoas, avaliações em relação àquele calçado. Para que a pessoa, o usuário final, era B2C, né? A solução pudesse tomar a melhor decisão de compra. E nós testamos em várias pessoas, em shoppings na época, em lojas físicas. Enfim, a aceleração nos ajudou a inviabilizar essa iniciativa porque vimos que não era o time de mercado. Mas o que foi bacana, assim, né, de aprendizado? No Y Combinator, eu aprendi que antes de sair desenvolvendo software, você deve fazer a validação da solução, porque o mais caro é a tecnologia. E o certo é que a coisa vai mudar, né, vai pivotar. Então, a gente aprendeu que a gente tem que tentar validar a solução com o mercado, validar N hipóteses e fazer os pivotamentos, né, as mudanças sem medo, sem ter gastado um caminhão de dinheiro ou ter clientes que depois eu não consigo mudar mais o meu core tecnológico. Então, isso foi um aprendizado muito grande que deu uma base sólida para os negócios escaláveis que surgiram depois, né? Legal. Então, começou assim, em 2017, depois em 2018, eu participei de um processo também nos Estados Unidos, no MIT. Então, lá eu fiz uma imersão, aprendi a metodologia do Bill Wallet, né, chamado empreendedor disciplinado, né, os 24 passos de sucesso para se tornar um empreendedor disciplinado, e apliquei isso na prática junto com o meu histórico de desenvolvimento de negócios para clientes, porque nessa multinacional que eu trabalhava, a gente atendia empresas de diferentes setores, né, grandes empresas, então a gente participou de N projetos de transformação digital, e a gente via muitas coisas sendo feitas de investimento enormes, que muitas vezes eram jogados no lixo, né, porque não se concretizava com a aplicação e o retorno real, por uma falta de... Hoje a gente tem entendimento, né? Por uma falta de validação de fit com o mercado antes. Então, assim que começou, né? Então, esses aprendizados. Em 2019 também eu comecei a mentorar startups pelo Inovativa Brasil, que é um dos maiores programas aí da América Latina. Desde lá eu venho mentorando startups. Já tenho mais de 200 mentorias realizadas. Juntei esse aprendizado da minha carreira técnica com esses projetos de transformação digital nas empresas, com o aprendizado do MIT, do Y Combinator. O MIT traz uma coisa muito bacana que é você tem que aprender antes de desenvolver o seu produto também a validar a viabilidade financeira e econômica dele. Tanto que nos Estados Unidos um pitch, né, para investidor, ele não começa pelo problema, solução, ele começa por uma matriz financeira. Né? Eles mostram primeiro, tá bom, esse negócio ele é viável, eu preciso de quanto para fazer esse negócio ser viável e vai me retornar quanto em quanto tempo. É totalmente financeira a lógica, né? Depois que ele vai entender o negócio, a problemática, o tamanho de mercado. Diferente da lógica do Brasil e da América Latina. Então, esse aprendizado e vendo isso sendo executado e vendo a dor do mercado, fez com que surgisse os negócios escaláveis. Essa metodologia que uniu um pouco disso tudo, né? Com esse objetivo de ajudar as empresas a poder entender o seu momento e principalmente entender as suas restrições, o sonho dos empreendedores e as restrições que eles têm. Muitas vezes tem restrição financeira, tem N restrições, né? Então, como é que eu aplico
uma metodologia que tem um monte na internet, mas qual que é melhor? E muitas vezes o grande problema é que o empreendedor não sabe, tá bom, mas dado o meu momento, a maturidade do meu negócio agora, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? E aí tem um conceito muito bacana que eu aprendi também, que são qualquer negócio, qualquer empresa, ela, conforme o seu estágio de maturidade, ela tem barreiras de crescimento. Uma empresa, para faturar 1 milhão, ela tem algumas barreiras. De 1 para 5, de 5 para 10, de 10 para 20. Tem muitas empresas que ficam estagnadas dos 50 para os 70 milhões, depois dos 70 para os 100 milhões é outra barreira, dos 100 milhões para os 200 milhões são outras barreiras. Então, para cada barreira, você tem problemas diferentes. E aí sua empresa está num nível de maturidade diferente também. Como é que o empreendedor vai ter conhecimento de identificar que momento que ele está e qual que é a barreira que ele tem que passar? Que vencer, né? E quais as ferramentas que ele vai usar para vencer aquela barreira com base em lições aprendidas do mercado. O que o mercado está fazendo para esse momento, para o meu setor, que é diferente, né? Educação é diferente de saúde, que é diferente de indústria, que vai funcionar. Então, esse é o grande problema dos empreendedores hoje. E o método Negócios Escaláveis, ele traz uma grande vantagem, que é se adaptar ao momento do empreendedor, da empresa. E aí, com base nisso, ele se torna cíclico. Ele é um modelo vivo, que o empreendedor volta nele de acordo com sua maturidade para saber o próximo passo e vencer a próxima barreira. Legal. A gente conversou um pouquinho antes, né? E você trouxe essa questão. E dando um passo para trás, só para ajudar a gente a contextualizar a questão, né? Nós falamos da tecnologia como um diferencial competitivo. Muitas empresas internalizando as suas operações. A gente vê aí grandes corporações com milhares de profissionais na área da tecnologia. O próprio usuário, você falou da questão do usuário, né? Puxa, o que o usuário precisa, né? Deixa eu validar o modelo com ele antes. E às vezes o usuário corporativo, ele acha uma solução. Se a TI não acha uma solução, ele acha. Isso aconteceu com a explosão das aplicações SaaS, né, que a gente veio o advento lá da Shadow IT. Agora, com a inteligência artificial, acontece a mesma coisa. Está todo mundo usando esses assistentes virtuais para melhorar a sua produtividade, ajudar naquelas tarefas rotineiras. E o lance dessa metodologia, né, que você fala, ela também está bastante apoiada no uso da tecnologia. Porque com a computação em nuvem, com a inteligência artificial, o acesso à tecnologia de ponta ficou muito mais democratizado, vamos dizer assim. Né? Ficou muito mais acessível, né? Ficou muito mais fácil das pessoas consumirem, das empresas consumirem. Antigamente, a gente tinha uma restrição. Né? Grandes corporações apenas é que podiam comprar grandes computadores, ter acesso à tecnologia de ponta. Com a popularização da inteligência artificial e da computação em nuvem, isso acabou ampliando bastante o leque de potenciais consumidores e acabou criando esses modelos de negócio. Né? Você falou da Y Combinator, várias empresas foram incubadas ali dentro, empresas que a gente conhece, né, como Airbnb, Dropbox. Então, assim, sem a tecnologia, talvez a gente não tivesse essa explosão de negócios acontecendo. E hoje é cada vez mais necessário que esse método de evolução das empresas esteja alinhado com a tecnologia. Né? Então, eu queria explorar isso com você. Como que a metodologia que você fala, né, de negócios escaláveis que você desenvolveu, ela usa a tecnologia como apoio para esse crescimento, essa evolução? Uma ótima pergunta, né? No meu conceito, negócios escaláveis, o pilar principal dele é a tecnologia para escalar. Claro que existem outras formas de escalar negócio, né? Como modelos de franquia, etc. Certo. Mas na minha metodologia, o core, o cerne é, né, ter a tecnologia como forma de escalar. Perfeito. Então, é aquela questão da inversão da curva, né? Uma empresa de serviço, você investe X, você vai ganhar Y. Só que é uma curva linear, proporcionalmente falando. Sim. Quando se fala em escala, é aquela curva que inverte, né? Então, essa inversão ela é possível com aplicação tecnológica, né? Onde você vai ter ali uma relação CAC-LTV muito maior que 3, e é isso que se busca. Mas como é que a tecnologia entra nisso? Então, a tecnologia ela se torna hoje, sempre foi, mas hoje cada vez mais, habilitador de casos de uso. Então, você passa a resolver problemas que sempre existiram, que eram resolvidos de uma forma diferente, né? Gerando muito mais efetividade,
com menos custo e mais... Depois eu vou trazer alguns cases de negócio aqui, saúde para as pessoas e vida, né? E acesso, e democratizando também o acesso. Então a tecnologia é o viabilizador. A grande dificuldade que se tem também, que eu vejo, é como é que eu sei e como é que eu mensuro se a tecnologia que eu estou utilizando ela é ideal para o meu negócio. Então, vai muito também de momento, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente sempre trabalha na metodologia é entender o momento da empresa. Qual que é o estágio que tu está de maturidade? Porque se eu estou no estágio mais inicial, ainda de validação de mercado, você tem que usar... Maturidade do negócio, você fala. Maturidade. É isso. Você tem que usar porque nesse estágio mais inicial, o teu objetivo é validar um fit com o mercado, é validar a solução para o mercado, né? O que eu estou realmente solucionando de dor e como que isso vai estar se resolvendo e sendo transformado em ROI lá na ponta para o meu cliente comprador. Então, a minha premissa é que o meu cliente final sempre vai ser quem está pagando a conta. Então, são sempre negócios B2B ou B2B2C. Geralmente não trabalho com negócios B2C, né? Porque aí é outra complexidade. Sim. Eu não tenho tanta experiência no B2C. Meu core sempre foi B2B, B2B2C. E tá bom. Uma vez implementei a minha solução, ou uma vez tem um problema mapeado e tem uma solução proposta, como é que eu comprovo isso? Então, muitas vezes se usa soluções prontas de mercado. Para poder validar aquela tese. Aí você vai para um outro estágio. Tá bom, validei a tese. Então agora qual é o meu próximo nível de validação que eu tenho que fazer? E aí você vai trabalhando a mudança tecnológica, né? Fazendo o conceito falando de fine tuning de LLMs conforme o modelo, criando seus próprios modelos para baixar custo, mas dentro de uma tese validada, obviamente, com premissas que você sabe e controla e entende que pode ali na frente mudar. Porque muitas vezes também, e já aconteceu, e eu já vi muito, você começa a desenvolver um produto e quando você vai validar ele no mercado, você vê que a conta não fecha. A tua relação CAC e LTV, ela não fecha. O teu custo tecnológico, ele é muito maior do que o cliente está disposto a pagar para aquilo que você está entregando. E isso, às vezes, não é levado em consideração quando você não tem um método que te ajuda a pensar nisso. Esse método que eu criei, ele tem, eu chamo de 7 etapas que ajudam a desenvolver empresas de sucesso. Inclusive, eu estou lançando, nos próximos dias, um curso digital para a etapa 4. A etapa 4 ela se chama modelagem, né, modelo de negócio e análise de habilidade econômica. Porque esse é um grande problema hoje das empresas, que é onde 99% do tempo do empreendedor deveria estar dedicado ali em modelar o negócio e a viabilidade de crescimento daquele negócio. Só que ele é o mais negligenciado porque ele é o mais complexo mesmo, né? A gente não aprende isso na faculdade. A gente não tem o toolkit que os investidores têm para poder tomar decisões e avaliar o potencial do negócio. Então, o empreendedor não tem essas ferramentas. E a metodologia traz isso. A gente vai estar lançando um curso digital para poder dar acesso a isso em larga escala também. Legal. Então, a gente ajuda a empresa a, com base nas premissas do negócio, identificar o potencial real de escala da minha tecnologia, da minha solução. E aí, para isso, a gente tem métodos, tem critérios, tem um passo a passo que ajuda o empreendedor a tomar essa decisão. Então, acho que uma coisa fundamental é essa, né? Sim. Não é simplesmente aplicar a tecnologia para o negócio. Tá bom, isso, né? E é viável? Tá, isso não é viável agora, vai ser viável no futuro? Né? Então, como é que eu sei? Quais são as premissas que eu vou assumir para eu poder seguir o meu sonho? Porque muitas vezes o empreendedor, quando a gente conversa, o sonho dele já está colocando em prática. E está colocando dinheiro. E muitas vezes, uma coisa que eu vejo muito é o empreendedor, quando entra no negócio, ele tem um outro problema. Como é que eu saio desse negócio? Porque ele já está se expondo para a sociedade, para a família, para a esposa, para os filhos. Ele não quer sair derrotado também. Então, como é que a gente ajuda a pessoa a entender o contexto do negócio para que ela tome a melhor decisão, conhecendo o caminho, o próximo passo tem que dar, mitigando o risco e maximizando o sucesso. E muitas vezes a orientação vai ser, cara, para esse negócio, muda ele, porque aqui o potencial de mercado é limitado, é um mercado difícil. Você tem certeza que vai continuar investindo para chegar ali? Você não vai chegar lá, né? Então, trazer essa clareza para o empreendedor é uma grande dificuldade que Sim, eu ia te perguntar isso, né? Quanto por cento deles reconhecem isso, concordam com isso e tomam essa decisão? Porque a decisão de empreender por si só já é bastante desafiadora. Mas ela tem um sonho, né? Como você falou, ela tem um sonho que sustenta aquilo. No dia a dia, você vai percebendo a dificuldade que é tocar um negócio, né? Você acaba tendo que cuidar de um monte de coisas que você não cuidava antes. E aí você começa a precisar se desapegar, né?
de alguns conceitos que você tinha, algumas premissas, fala assim, puta, cara, isso aqui eu não vou conseguir tocar. Deixa eu terceirizar isso, né? Deixa eu transferir, delegar. Começa esse processo de você realmente se desapegar, né? Você se libertar de algumas amarras que não faz sentido você ficar mantendo aquilo. E nesse processo, né, de convencimento dele, o que você enxerga que é o mais desafiador? É uma ótima pergunta. Eu acho que o desafio maior é fazer o empreendedor entender o momento que o negócio dele está, a maturidade do negócio. Enxergar esses obstáculos Enxergar. também para ele Enxergar a para barreira ir que ele pra tem na frente. pro próximo patamar. Exatamente. E aí alinhar muito a visão dele e o sonho dele, porque esse é um ponto também. Às vezes o empreendedor está criando um negócio que tudo bem, vai ser um negócio, ele até gostaria de ser algo exponencial, de virar um unicórnio, mas se tu mostrar para ele que é um ótimo negócio linear, tá tudo certo. Sim, sim. Né? É o tal do camelo, né? É o tal do camelo, vai pagar as contas, vai crescer, vai ser uma empresa saudável, mas tá tudo bem. Não vai ser escalável porque não vai atingir alguns parâmetros que permite a inversão da curva. O que na verdade é o que acontece na maioria dos casos, né? O unicórnio é algo raro, por isso que chama unicórnio. Exatamente. Né? É muito difícil acontecer de uma empresa desse ser, né? Um empreendimento, uma startup virar um unicórnio. Talvez o melhor é dar essa consciência, né? Falar assim, cara, não necessariamente precisa ser um unicórnio, né? Mas podemos ser um camelo aí que vai seguir em frente e vai entregar resultado. Exatamente. E está muito também no histórico do negócio, como ele iniciou. Tem pesquisas e trabalhos acadêmicos que eu já participei que comprovaram. Empresas de empreendedores que vieram de serviço, eles vêm com um cacuete ou um conhecimento intrínseco de serviços, que ele tem uma dificuldade enorme de mudar o mindset para a escala. Porque o dinheiro está na mesa. E ele quer pegar aquele dinheiro ali. Mas ele não pensa que... Ele tem uma dificuldade enorme de abrir mão de um dinheiro que está ali para pensar algo, não, mas eu não quero ter operação de gestão aqui, e eu quero ter algo que vai ser a tecnologia que eu vou crescer através da tecnologia. É um mindset diferente. Então, tem uma pesquisa feita com a URGS do Rio Grande do Sul, um trabalho de mestrado, que identificou e entrevistou dezenas de empreendedores, onde se identificou isso. Se a origem daquele empreendedor veio de um mindset de serviço, ele vem com uma dificuldade enorme de ter um pensamento de escala. Muitos empreendedores, muitas empresas, muitas pessoas me procuram para ajudar eles a criar soluções escaláveis da mentoria. E às vezes ele vem... Só que ele já vem junto, eu conheço fulano tal, que tem uma demanda, só que vira projeto, que vira serviço, o dinheiro tá na mesa. Uma consultoria, né? E eu digo, cara, mas o que tu quer? Qual que é o teu sonho? E aí a gente vai construindo com base naquela visão que a pessoa tem, que muitas vezes ela quer algo escalável, mas não vai ser porque às vezes não consegue, né? Não tem o mindset, né? Como você falou. Não tem o mindset. Esse mindset de serviço, acho que legal falar para o público, né? É projeto, né? Projeto. É projeto. Precisa de gente. Exatamente. Né? Então, eu ganhei mais um projeto, tem que contratar mais gente. Tem que contratar mais gente. Sucessivamente. Acabou o projeto, eu tenho que demitir aquela pessoa. Exato. Né? Ou vou ter um custo ali parado a ter outro projeto. Então, é a busca constante pelo projeto. Sim, exato. Né? Que é a dor de barriga do serviço o tempo todo, né? Exatamente. Diferente do produto escalável, né? Onde eu tenho um produto com um core tecnológico ali de pessoas que vão citar aquele produto e ele vai crescer por ele, né? Não por ele. Inovando, pessoas, né? Exatamente. Buscando novos mercados. Então. É um mindset diferente, são premissas de negócio diferentes. Então, acho que o primeiro ponto é, junto com o empreendedor, entender essa origem dele. Essa origem dele, o momento da empresa dele, as barreiras de crescimento que ele tem para chegar no sonho dele e trazer essa clareza. Né? Eu lembro que ano passado eu mentorei uma empresa de Fortaleza, pelo Inovativa Brasil, e eles tinham uma clínica física de diagnóstico. E ela queria crescer de forma escalável. Resultados, após o trabalho feito, foi: esquece a escala. Foca na tua operação bem otimizada, para que tu consiga comprar insumos mais baratos e que tu consiga ter uma margem adequada para o teu negócio crescer de forma saudável. Ocupar a agenda, né? Mas foi bacana, a gente conseguiu discutir outros atributos de crescimento da empresa no momento que ela se identificou e conheceu as barreiras que ela tinha e identificou o caminho que ela tinha. Porque essa é a dificuldade do empreendedor. Não adianta sair comprando o curso da internet, que é o que mais tem, sem uma orientação adequada, que faça a pessoa entender o momento dela, restrições dela, o sonho, e unir tudo isso para saber qual que é o próximo passo que eu tenho que dar para chegar ali, né? Essa atuação é bastante valiosa, né, Felipe? O que você traz
é algo que o empreendedor tem dificuldade de enxergar, né? Porque ele está muito absorvido ali por aquela questão do dia a dia, da rotina, do sonho que impulsionou ele. Mas é essencial abrir, né? Tirar essa opacidade da visão. E eu percebo você falando, né? Um brilho no olhar. E acho que isso conecta muito com algum propósito seu de vida, né? E você falou de alguns segmentos onde isso tem sido aplicado com mais sucesso, educação, jurídico, saúde também. E acho que saúde é um ponto importante para a gente começar a olhar os casos de sucesso. Não, perfeito. Esse método já foi aplicado para dezenas e dezenas de pessoas, então a aplicação desse método já levou empreendedores a pararem seus negócios e voltarem para o mercado de trabalho. Tá. Isso é uma coisa importante também. A gente vê muito empreendedor se jogando no sonho e passou 2 anos, está entrando em depressão, se separam, o casal se separa por dificuldades financeiras. Então, muitas vezes eu digo que tem que trazer um psicólogo, um terapeuta junto, né? Porque não é uma coisa simples empreender. E as pessoas, elas não estão preparadas, elas não têm uma caixa... Não tem uma formação também, né? O Brasil não tem essa... É muito na vontade. Exatamente, é no heroísmo, né? Então, o que a gente tenta trazer é ferramental e técnica para ajudar essas pessoas. Então, no momento que a gente traz método e consegue orientar... Então, já tive empresas que elas fecharam e os empreendedores voltaram para o mercado, maravilhoso. Pelo menos a pessoa está mentalmente saudável e bem, né? E depois, nos finais de semana, vai pensando e vai empreendendo, né, nas horas depois do horário e finais de semana, mas com qualidade de vida e com saúde, que é o que importa. E aí, com um pensamento mais estruturado também. Exatamente. Já tivemos empresas que rapidamente saíram de 10 para 50 milhões, em casos de crescimento rápido, acelerado, no momento que identificou a barreira, fez o tema de casa e a empresa toda investiu junto, porque aí a gente aplica o método, define os OKRs, deriva as iniciativas que vão se desdobrar para a operação e executa aquilo, né? E vai avaliando ali, semana a semana, mês a mês, resultado e vai corrigindo rota e rapidamente tem um crescimento e um impacto concreto no negócio. E já tivemos empresas que tiveram seus êxitos também, né? Aplicaram a metodologia, chegaram no objetivo. A gente, o último capítulo, né, o último passo da metodologia é a escala e o exit, né? Então depende muito do sonho do empreendedor. Tem empreendedor que tem a sua empresa que não quer vender. E tem empreendedor, não, eu quero, meu negócio está sendo não para os meus filhos, mas para eu vender, pegar o dinheiro e pensar em outra coisa, né? Sim. Então a gente teve vários casos de exit também que aconteceram, né? Teve caso de pivotagem muito radical? Muito também, né? Também. Aconteceu bastante também casos de pivotagem. Então, tem de tudo, né? Que a gente consegue ver, mas o importante é tu saber que tu consegue trazer clareza para a pessoa e trazer o que eu falo hoje com a maturidade que eu tenho também, depois de tanto executar, né? E ver a aflição das pessoas, é ter saúde emocional, né? Sim. A gente nem fala mais em saúde mental, é saúde emocional para lidar com as incertezas. Né? Porque esse é o problema, né? Tem fatores que você não controla, tem incertezas do negócio, incertezas da economia. E como é que você tem saúde mental para lidar com tudo isso? Né? Então... Tem que ter acesso a um repertório de ferramentas e de técnicas que ajudem. Tem que ter apoio, né? Eu sempre digo que o mal das empresas, muitas vezes, isso está mudando no Brasil. As empresas mais antigas, elas têm uma dificuldade muito grande em abrir suas fraquezas para alguém de fora. As empresas mais jovens, startups, estão muito abertas para o conceito do advisor. E eu sempre trouxe essa visão também. Toda empresa precisa de um advisor de negócio, especializado naquele segmento, naquele setor, e advisor também que consiga trazer uma visão, né, que nem a gente está falando assim, de técnica, de método para apoiar. Porque é o advisor que ajuda a gente a enxergar essas lacunas que muitas vezes a gente não enxerga, né? Eu vejo dessa maneira também, Felipe, uma resistência da pessoa a reconhecer que precisa de ajuda. A gente falou num outro episódio aqui do vício em telas. E a primeira etapa para você se libertar disso é reconhecer que isso é um vício. Né? Para o empreendedor, eu enxergo da mesma maneira. O empreendedor ele precisa reconhecer que ele não detém toda a capacidade para tocar o negócio. Né? Ele pode ser um gênio, pode ser um cara que seja um destaque entre os pares, mas a grande maioria ela está ali na vontade mesmo, no heroísmo, como você falou, e buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, na verdade é um sinal de maturidade. Né? Fala assim, cara, eu
eu quero que isso aqui dê certo. Eu acredito que todo empreendedor pensa dessa maneira. Quer que o negócio dê certo. Pode ser como você falou, pode ser só para ele, pode ser para as gerações que virão, mas ele quer que aquilo saia do papel, que se seja sustentável e que traga para ele um certo conforto, né? Não só financeiro, mas como você bem falou, um conforto emocional. E buscar uma ajuda profissional nesse sentido é um sinal de maturidade. Exato. É um sinal de que não que eu não seja capaz, mas nesse momento eu preciso de ajuda. Nesse momento eu preciso de uma orientação. E às vezes, assim, um caminho das pedras é o suficiente para ele tomar consciência, né? Tomar uma nova consciência e executar o plano. Porque o empreendedor ele é muito bom de executar plano, né? No meu entendimento, nos casos que eu também mentorei, né? Como eu falei para você, ele é muito bom de execução. E às vezes o que falta para ele é essa orientação, né? De, cara, usa essa ferramenta aqui, usa esse método ali. Isso vai te dar um caminho para ultrapassar essas barreiras, para atingir um novo patamar e aí vai evoluindo, né? Exato. E falando de propósito, né? Na área da saúde, você trabalha bastante forte na área da saúde, né? Mas tem um lado de propósito relacionado com isso também, né? Sim, em 2021 surgiu a WeConecta, né? A WeConecta, ela tinha um outro nome no início, era Fim da Fila. Ela nasceu com o propósito de acabar com a fila do SUS para dar acesso para diagnóstico precoce de câncer. Então, o objetivo da empresa era aumentar a qualidade de vida das pessoas tendo diagnóstico precoce de câncer no estágio inicial da doença. Porque um câncer diagnosticado no estágio inicial, ele tem 95% de chance de cura. Sim. Já no estadiamento 2, 3, 4, você tem sobrevida, você vai morrer dele em algum momento, quando a sua imunidade baixar. Então, assim que nasceu a empresa lá em 2021. Né? Hoje, não sei se você sabe, mas 40% da população hoje tem histórico de câncer na família. 10% dessas pessoas tem história de risco, história genética de câncer. Em 2050, estima-se que 50% da população vai ter câncer. Por 3 fatores. Envelhecimento populacional é um deles, a carga genética que está vindo e maus hábitos. Então, a gente, na área da saúde, nós criamos uma metodologia, né, e uma tecnologia que é um assistente virtual no WhatsApp. Então, é um processo B2B2C, né? Então, a gente criou uma plataforma de saúde digital que ela interage com a pessoa através do WhatsApp num chatbot chamado Vitória, que ele mapeia hábitos e comportamentos de saúde. Em cima disso, nós usamos algoritmos de A, de CART, que são árvores de regressão e classificação, para definir risco da pessoa. Então, nós começamos com câncer de mama, colo do útero, câncer de próstata, depois fomos para doenças cardiovasculares. Que são os mais comuns, né? Os mais comuns. São os de maior incidência. Exato. Agora a gente está desenvolvendo para cólon retal também, um projeto na Itália que a gente foi contratado para executar. Então, a gente está desenvolvendo protocolos para rastreamento de colo retal. Depois, doença saúde mental, que a gente foi contratado também para o governo de Minas Gerais. Bem interessante para identificar risco de depressão e suicídio. Agora a gente fez a adequação da NR1 também, né? Que, psicossocial, que toda empresa tem que... Riscos, né? Tem que mapear. Tem que mapear e cuidar do seu colaborador, a saúde emocional. E doenças cardiovasculares. Então, hoje, a WeConecta, ela faz mapeamento de risco de saúde de várias doenças crônicas e faz esse processo através de WhatsApp, interagindo com as pessoas e dando dicas de prevenção para ela. Isso é acessível diretamente pela população ou é através de convênios com órgãos do governo? Como é que... É através das empresas. A gente vende a solução white label para as empresas governamentais, autogestões, né, principalmente autogestões, que são as empresas... Operadoras de... Os planos de saúde governamentais. Planos de saúde governamentais. São os principais alvos nossos. Clínicas também, que usam para promover saúde e bem-estar. Né? Então, isso está incorporado lá. Está incorporado lá. É uma tecnologia, uma ferramenta que eles têm para promover saúde e bem-estar para a sua população. Né? Então a gente consegue ali rapidamente identificar pessoas. Já tivemos em pouco tempo, 3 anos, temos dezenas de diagnóstico precoce de câncer. Já identificado vários depoimentos de pessoas que tiveram a sua vida salva graças à tecnologia, né? Ter conversado com o chatbot ali que alertou a pessoa foi atrás e diagnosticou a doença no estágio inicial, né? Então é uma coisa muito bacana, né? Que legal. Que nós temos. A gente está agora na WeConecta com essa frente e a gente está com uma outra frente de pesquisa que é voltada para a genética. Então a gente está criando um algoritmo que vai nos permitir dar acesso
A gente fala acesso universal, que é o que a gente quer, né? Tá. Na proposta nossa é criar uma calculadora universal para identificar risco genético para mutação BRCA, Tá. que impacta câncer de mama, útero e outros órgãos também, como próstata, para identificar as pessoas que têm um risco alto para essa mutação genética, para poder encaminhar para uma testagem genética e tratar o câncer antes de se manifestar. Então você vai poder tratar um tumor com a droga correta, né? E esse câncer não vai se manifestar na pessoa. Tá. Que até tem um caso que todo mundo conhece, da Angelina Jolie, Angelina né? Jolie, sim. Que foi famoso. Então a gente está num projeto de pesquisa com várias instituições grandes no Brasil, desenvolvendo esse projeto. É um projeto de 2 anos, começou no início desse ano agora. Tá. Então é um projeto que ele visa dar acesso às pessoas para testagem genética para o risco da mutação BRCA, né? Tá. Hoje, no plano de saúde, a fila é 3 meses para testagem genética, no SUS é 3 anos. E a gente vai poder dar acesso em larga escala, com baixíssimo custo, direto, sem ter mais essa barreira. A gente vai acabar com essa fila. Entendi. Porque a gente vai poder identificar, testar as pessoas. Hoje tem 5 estados no Brasil que tem uma lei que a pessoa que foi indicada para testar genética pelo especialista geneticista deve fazer o teste genético. Ok. Esse estudo nosso, ele é um projeto científico, né, tecnológico científico, que ele vai ter uma validação por geneticistas de várias instituições do Brasil, que vai dizer que essa ferramenta ela é uma ferramenta validada, ou seja, se a pessoa passou pela ferramenta e a ferramenta apontou uma indicação para testagem, ela não precisa passar pelo médico. Ela pode ir direto para testagem. E aí o médico vai vir depois dar assessoria para aquela pessoa, dar o aconselhamento genético para aquela pessoa que teve a confirmação positiva do teste realizado, para então poder acolher aquela pessoa e conduzir ela para o tratamento adequado, né? Que é o que a gente chama de aconselhamento genético. Ok. Então essa é a nova pesquisa que a gente está trabalhando. E é um nessa frente. trabalho preventivo mesmo, né? 100% De saúde preventivo. preventiva, que é uma coisa que a gente sempre vem ouvindo que o Brasil não faz, né? Ele vai na correção e não na prevenção, mas que a gente tem visto essa mudança acontecer. Que legal. Que bacana, muito bom, muito bom. E além da saúde, né, Felipe, também na área da educação. Tem. Sim. E antes disso, isso tudo é apoiado em tecnologia, né? É machine learning, inteligência artificial que vocês usam. Você falou de regressão, por exemplo, né? Isso. Num dos casos aí de uso. Uhum. É através dessas tecnologias, certo? Tecnologia. Essa pesquisa que a gente está fazendo agora da calculadora de risco genético universal, que é o conceito que a gente está trabalhando, a gente olha para a história contada pela pessoa, porque são triagens digitais feitas sem ter o médico. A pessoa pode, da casa dela, do interior da Amazônia, fazer uma triagem digital e identificar um risco. Claro que para a pessoa a gente não diz que ela tem um risco, né? Uhum. A gente dá dicas de prevenção, mas para o sistema de saúde a gente alerta ok. e diz a prioridade. A gente não quer Perfeito. causar pânico também. Sim, perfeito. Então a gente pega essa história contada pela pessoa e cruza com dados de base de pessoas que fizeram teste genético, tiveram ou não tiveram mutação. Então a gente tem que ter um N, uma base muito grande. Então a gente cruza essas informações todas para criar esse algoritmo com essa nova classificação de risco de indicação para testagem, né? Que é esse projeto novo que a gente está fazendo. Aí não vai ser algoritmo de CART, vai ser algoritmo de machine learning mesmo, Tá. que vai estar sendo cada vez mais enriquecido com novos dados, né? Então a gente Sim, tem com parceria com o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal. Então a gente tem parcerias governamentais Tá. para executar esses Para projetos poder ter acesso a esses dados. em escala, né? exatamente, Perfeito. em volume, escala e população SUS, não SUS, né? Porque Sim. esses projetos são feitos tá, com também. pessoas SUS e pessoas não SUS, né? Então Ok. a gente tem que ter as amostras populacionais de diferentes regiões e Sim. modelos, sim. né? Até para criar padrões, né? Exato. Legal. E na área da educação também tem tido o uso, né? A aplicação dessa metodologia em empresas que atuam Então, no. a Como é que é isso? perfeito. O que a gente começou a trabalhar no final do ano passado? A gente, com as LLMs, aí a gente viu que essas tecnologias podem habilitar diferentes casos de uso. E a gente tem um caso prático que a gente sempre acompanhou nas empresas, que é o dado não estruturado. Então é aquele informação que está no e-mail, que está num Uhum. arquivo, que está no PDF, que está numa imagem, que está numa voz, que está num vídeo, Sim. que está lá na empresa como um ativo que não é utilizado a favor do negócio, Uhum. né? Uhum. Como é que eu transformo isso em diferencial competitivo para o meu negócio? Então a gente começou a olhar para esse problema. E a gente viu com várias empresas que a gente conversou que esse problema se repetia. Uma coisa é o dado estruturado no banco de dados, no RP. Outra coisa é esse ativo não estruturado. Então o que nós criamos?
Nós criamos uma plataforma de estruturação de dado não estruturado. Mas o que a gente fez de diferente? A gente, em vez de sair indexando o arquivo, né, que é o que geralmente se faz, né, que as LLM faz, né, vetorizando o arquivo, tagueando, a gente usou a LLM para estruturar um banco de dados em grafo, um banco de dados tridimensional. Tá. Então a gente criou uma plataforma que ela se pluga em qualquer fonte de dados, e aí sim, não estruturado e estruturado. Ok. Passa por um processo de ingestão e extração, onde o usuário de negócio, ele mesmo vai ele vai taguear, ele vai dizer que informação é aquela. Tá. Então ele qualifica aquela informação, e a tecnologia nessa plataforma, ela vai usar a LLM para estruturar essa informação num banco de dados, em grafo. Assim, eu tenho uma informação bem determinística. Então, aqui eu resolvo alucinações, uma série de coisas, e passo a ter uma informação contextualizada em banco de dados. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa com a gente, eu sei aonde pesquisar aquela informação. Perfeito. Então, a gente consegue, com essa técnica... Que é o grande desafio para evitar a alucinação. O grande desafio. Você está restringindo dentro de um universo controlado com um conteúdo que já foi marcado, né? E aí a gente usa, na última etapa do processo, os agentes para gerar os outputs, que pode ser uma API, que pode ser um relatório analítico, que pode ser uma integração, né? Então é um processo que parte de base não estruturada e estruturada, ingestão e extração, prepara a informação, e com base nisso, o que a gente tem? Qual que é o grande diferencial, assim? Eu passo a identificar com precisão informações semanticamente próximas, mas logicamente distantes, né? E a gente organiza essa informação para fazer uma busca contextualizada, precisa. E aí usa os agentes para fazer esses outputs. Então isso começou a transformar, né? Então a primeira aplicação que nós fizemos no final do ano passado, bem no finalzinho do ano passado, foi na área jurídica, que nós aplicamos para contencioso de escala. Nós buscamos um escritório grande, parceiro, que tem mais de 500 advogados lá, fazendo processos de contencioso, né? Recebe uma companhia aérea recebe uma notificação ali, uma inicial, um processo inicial, e ela tem que fazer uma contestação. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu otimizar o tempo do advogado em pelo menos 50% e gerar uma assertividade muito grande no output. Por quê? Porque a gente estruturou os dados do histórico daquele escritório. Então, a gente pegou ali os últimos 5 anos de informação, estruturamos a informação, geramos uma base de conhecimento interna, e depois os agentes continuavam a usar aquela base histórica com base naquilo que entrava a todo momento. Né? Porque essas empresas grandes elas trabalham com 300, 400 petições iniciais dia. Né? Só que automaticamente que entrava uma petição inicial, o sistema processava, estruturava dentro de um padrão definido, usava o histórico para gerar a melhor contestação no padrão mais assertivo, né? Certo. E, cara, teve um sucesso. É uma criação, né? Uma criação. Com base em jurisprudências, etc. Exatamente. Mas é uma criação de conteúdo. De conteúdo. É uma IA generativa, né? Isso. E de acordo com o contexto e a linguagem daquele escritório. Né? Então fica muito... A gente não pega a informação da internet, não. A gente pega o que está dentro e dentro de uma informação controlada. Perfeito. Né? Então isso gerou um sucesso muito grande. E aí, a gente viu uma oportunidade muito grande na área educacional também, né? E na área educacional, o que a gente fez? A gente partiu das matrizes curriculares, né? Então, a gente foi entender como é que funciona hoje o ensino no Brasil, a educação básica fundamental do Brasil. E a gente viu que parte lá da BNCC, que é a Base Curricular Comum, das provas que são... Aí tem o modelo SAEB, né? E as matrizes curriculares regionais. Então, cada região, São Paulo tem a sua matriz curricular, Rio Grande do Sul tem a dela. Rio Grande do Sul teve as enchentes lá, foi criada uma matriz curricular especial, que eles chamam para poder fazer uma recuperação daquilo que realmente é estruturante dentro do ano letivo, para não perder o ano letivo dos alunos. Então, cada região deriva da BNCC e cria suas matrizes curriculares. Qual foi o primeiro passo que nós fizemos? O primeiro processo foi conhecer essas matrizes e criar relação entre elas. Então, nós identificamos que uma dada habilidade, competência, ela tem relacionamento e tem predecessores e tem impacto futuro também. Então, o primeiro trabalho foi identificar essa dependência entre habilidades e competências nos anos anteriores e sucessores das matrizes curriculares. Então, nós criamos um grande mapa
em formato de cubo dessa dependência entre matrizes curriculares, que o professor jamais vai conseguir ter essa informação rápida. Ele pode ter super conhecimento, mas não consegue saber estruturar isso, né? que uma habilidade de álgebra linear, do 8º ano, ela depende de outras habilidades do 7º, do 6º e do 5º ano. Que se o aluno foi mal lá atrás, ele vai mal aqui também. Aqui. E para eu recuperar isso aqui, eu tenho que olhar para trás e tenho que reforçar as habilidades do passado para que ele vá bem daqui para frente. Então, a gente olhando para isso, a gente viu uma oportunidade enorme de aplicar a tecnologia para identificar essas lacunas. Então, o que a gente começou a trabalhar? Aplicar essa tecnologia, né, de estruturação da informação em cima das matrizes curriculares, e aí a gente pega dados de provas, né? Então tem as avaliações diagnósticas no início do ano, as somativas ao longo do ano, né? E as avaliações de final de ano. Então a gente junta tudo isso e vai também por período e por bimestre pegando as avaliações dos acompanhamentos, dos planos de estudo. Tudo isso vai processando num grande banco de dados com essas relações todas mapeadas, e a gente vai conseguindo inferir em tempo real proficiência futura que o aluno vai ter com base em lacuna identificada hoje. Perfeito. E aí, com isso, a gente consegue criar plano de estudo hiper personalizado para cada aluno. Coisa que um professor jamais vai fazer. Sim. O aluno vai mal na prova, ele faz um plano para o grupo de alunos que vão mal naquela prova. Mas ele não consegue trabalhar no individual. Mais amplo, né? Não tão específico. Humanamente impossível, né? O professor não tem tempo para isso. Então a gente traz tecnologia para empoderar o professor a trabalhar cada pessoa com exclusividade naquilo que ela é boa. E mais que isso, a gente está evoluindo a ponto de conseguir identificar a preferência do aluno. Se o aluno ele é um aluno que trabalha na fazenda, o pai dele planta soja, a gente consegue trazer aquele contexto num plano para ele, para usar aqueles exemplos do dia a dia dele como forma de aprendizado. Tá. Diferente daquele aluno... Ilustrar, né? A teoria. Exatamente. Então a gente traz casos de uso e propostas num plano de estudo personalizado, individualizado, de acordo com o contexto daquele aluno, né? Se a gente tem esse dado mapeado. Então, a gente consegue fazer algo muito diferenciado para facilitar a aprendizagem do aluno. E isso muda o jogo da educação, né? Sim. Isso está sendo aplicado no ensino privado nesse momento? Tem iniciativas no ensino público também? Nos dois. Nos dois. A gente fechou recentemente agora um contrato bem grande, uma instituição de 500 mil alunos, né? A gente está iniciando agora com 176 mil alunos essa aplicação da tecnologia. E o objetivo agora é ver o resultado na prática disso acontecendo, é tudo muito recente, né? Isso é um cliente privado? Esse é um cliente público. Público? Ah, que legal. E nós já estamos também com clientes privados conversando. Então também, é um alcance bem grande. Grandes redes de ensino, Sim. Porque o público tem um grande problema de conseguir dar escala e impactar no IDEB, né? E o privado também. Eu preciso trabalhar o aluno de forma individual, porque cada pessoa é única e tem gaps diferentes. E outra coisa que a gente está vendo a educação caminhar cada vez mais é identificando o gap e a lacuna de aprendizagem, eu conseguindo tratar ela dentro do ano letivo, eu vou focar naquilo que é estruturante e vou trabalhar a fortaleza de cada aluno, ou seja, eu vou trabalhar o interesse de cada aluno para o futuro. E não vou ficar insistindo que todo mundo tem que ser padrão e ter o mesmo conhecimento. Não. Sim. Aí você começa a trabalhar um pouco do conceito americano, né? Onde você investe naquilo que o aluno, que é o sonho dele. Mais. Se a pessoa é muito boa em matemática e muito ruim em geografia, por que eu vou insistir tanto em geografia se isso não é estruturante para a carreira dele? Mas deixa eu potencializar aquilo que ele quer ir, porque ele vai ser uma pessoa de exatas, né? Que vai trabalhar numa profissão financeira, provavelmente, ou com tecnologia, né? Sim. Então a gente consegue criar planos de estudos e direcionar essa o é a evolução do aluno, projeto, né? Exatamente, para o perfil que ele tem, óbvio, né? Com dados e fatos que mostrem que é para lá, né? Sim, com certeza. Muito bacana, cara. Então esse é um projeto bem bacana que a gente está começando também, com um impacto bem grande na educação, que pode mudar o ponteiro da educação no Brasil. Perfeito, excelente. São 3 áreas de atuação que envolvem grandes volumes de dados, né? Grandes volumes de conhecimento, né? A área jurídica, saúde, educação, sem dúvida que elas têm uma aderência grande com a aplicação da tecnologia, porque você precisa lidar com esses grandes volumes. E, como você disse, é humanamente impossível dar isso para um médico, para um advogado, para um professor fazer por conta própria, né? A gente tem usado também a tecnologia, né, da IA, por exemplo, na área da saúde, para orientar o médico na análise de imagens, né, para detecção de câncer, por exemplo,
tem vários estudos que o médico precisa ler com frequência para poder fazer uma correlação. A tecnologia ela pode ser útil para filtrar, né, documentos, textos, publicações, teses e trazer para o médico aquela que ele deveria ler com certeza, né, e as outras que ele deveria ler se possível, né, para dar condições para ele ter acesso a conhecimento que está sendo construído ao redor do globo para aquela aplicação específica, né? Então é ajudar o médico a ter produtividade, assim como ajudar o professor ou advogado a acessar o conhecimento que é relevante naquele momento, né? Porque a média diz que o médico precisa gastar 44 horas semanais lendo conteúdo científico, né? Cara, não dá, você não consegue encaixar isso na agenda dele. Você precisa ajudar ele a encontrar a publicação correta para que ele possa encontrar o conhecimento que ele precisa, né? Então, sem dúvida, o conhecimento é gigantesco que existe, né? A gente fala disso o tempo todo. A quantidade de conhecimento que é publicada, gerada pela humanidade, sobe numa escala exponencial, mas a gente não tem condições de consumir tudo isso, e a tecnologia traz esse apoio. Não, perfeito, a gente está vendo isso, essas novas tecnologias que estão surgindo, né, as LLMs, por exemplo, Sim. e outras, elas estão permitindo habilitar esses novos casos de uso e qualificar a informação e ajuda a vida das pessoas, né? Sim. Faça com que o professor seja mais produtivo, como você falou, trazendo informação para ele, faça com que o médico dedique o tempo dele para atender o paciente, que é o maior importância que ele tem ali, e a maior necessidade, acolhimento da pessoa, mas curando a informação que ele precisa também, né, para estar atualizado. Curadoria, exatamente. Né? Então isso é importante. E isso no passado não era possível. Agora, com as novas tecnologias, novos casos de uso a gente habilita, né? Então acho que esse é o grande barato da... E no final tem um reflexo na sociedade, né? Porque tem um reflexo no paciente, tem um reflexo no aluno, que vão se beneficiar dessa hiperpersonalização, como você falou, e que vai trazer qualidade de vida, vai trazer propósito, né, para o aluno, por exemplo. Fala assim, puta, cara, é aqui que eu tenho que me desenvolver mesmo, vou ter mais sucesso e mais qualidade de vida indo por esse caminho. Perfeito. E você unindo, né, essas novas tecnologias com uma metodologia que te ajuda a entender o teu momento e saber qual que é o próximo passo, é o melhor dos mundos, porque você evita desperdício, né, entende problemas e mitiga erros, né? Sim. Então você se torna mais assertivo e otimiza seu tempo e te sobra tempo, né? Porque o grande problema da sociedade de hoje é tempo. A gente tem muita informação. Sim. E as pessoas precisam de tempo. Elas precisam ter menos informação na cabeça. Elas precisam ter mais tempo com a família, ter mais tempo para esporte, ter mais tempo para si, né? E ter uma enxurrada de informação. Então como é que eu qualifico tudo isso e faço com que a pessoa otimize melhor seu tempo para ser mais produtiva e mais assertiva ao mesmo tempo, né? Exato. A gente tem que ter um momento de desconexão, né? Tem que ter um momento do ócio. Isso tá se mostrando cada vez mais necessário. A própria NR1 que você mencionou, ela endereça essa questão, né, do risco psicossocial que existe nas corporações e que as corporações precisam começar a cuidar disso, porque todos os estudos falam, né, que a qualidade de vida reflete na produtividade, na performance do funcionário, do colaborador, quem quer que seja. Então essa necessidade de desconexão, de entender aquilo que está causando ansiedade, que está causando estresse, é fundamental. E um pouco desse desligamento é necessário para isso também, né? Para restaurar essa questão emocional, né? Eu acho que a sociedade passa por ciclos de maturidade, né? E são ciclos. A gente está, eu vejo assim, a gente está num ciclo que a gente está se dando conta o quanto que a tecnologia demais nos prejudica em tudo. E as pessoas já estão, quem está conseguindo enxergar isso, já se policiar, como você falou. Gestão das telas, mais tempo para atividade física, mais tempo com a família e com amigos, né? Conexões genuínas, né? Esse ócio, é o famoso ócio criativo, né? Sim. Ele se torna necessário para a saúde mental, Sim. né? Então isso é importante, porque as pessoas, não, mas eu tô ocioso aqui, preciso me atualizar. Não.
o ocioso, a sociedade, o churrasco com os amigos, Sim. ir para um bar e beber e dar risada, isso vai fazer com que as conexões cerebrais irão trabalhar com qualidade para ter o melhor insight, e aí tu usa a tecnologia para te dar o apoio da informação que tu realmente precisa no momento que tu precisa. E não sair garimpando informação e perdendo um tempão da tua vida. Né? A gente acho que é de uma época, né, Felipe, em que você levantava da mesa para ir tomar um café para ver se aparecia uma ideia nova, né? Ou ia fumar um cigarro, né? Fala assim, cara, deixa eu desconectar um pouco, porque é o momento em que as conexões vão se refazer e que vão te trazer alguma ideia que não tinha aparecido. Porque você está tão absorto ali, tão focado, que você não permite que a sua mente se expanda e procure uma alternativa de solução. Perfeito. Então esses momentos são necessários para isso. E a gente tá tendo essa dificuldade, né? E os nossos episódios eles estão se conectando. Vamos falar assim, quando a gente falou de telas, assim, não que a tecnologia seja ruim, mas a tecnologia com propósito ela é necessária. Exato. E o que a gente está conversando aqui um pouco é isso também, né? Ou muito. Tecnologia com propósito. Então, se a gente usa a tecnologia com propósito, a gente está fazendo um bom uso dela, né? E a gente não se sente mal com isso. Agora, se é o contrário, não, eu estou usando a tecnologia para ocupar o meu tempo, porque eu acho que assim eu vou ser melhor. Aí é que está um ponto de inflexão, né? A pessoa precisa refletir a respeito disso. E é importante isso, né? A gente ter essa consciência para que com os próprios nossos filhos, né, a gente consiga levar eles para ter consciência também, né? Então isso é importante, porque as próximas gerações que estão vindo por aí, vai ter muita informação cada vez mais. Sim. Mas qual que é a informação que realmente faz sentido para mim, né? Pra fazer uma curadoria adequada da informação. Então, muito legal. Acho que é isso. Maravilha, né? Felipe. Bom, chegamos aqui ao final. Se você tiver alguma mensagem a mais assim para passar para o pessoal, ou quiser divulgar os seus canais de onde o pessoal te encontra, o próprio site da WeConecta, fique à vontade. Não, tá bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente ter uma conversa como essa para sensibilizar não só o empreendedor, mas qualquer pessoa que está à frente de uma iniciativa, de uma empresa, ou que tem um sonho, que precisa se reinventar, que precisa pensar no crescimento do negócio, a ter ferramentas, a ter apoio, né, a ter advisors, a ter técnica, a ter método, para que possa ter qualidade de vida junto durante essa jornada, né? Então, contar com esse tipo de ferramenta, a gente vai estar lançando agora nos próximos dias, como eu falei, o curso chamado Modelo de Negócio e Análise de Viabilidade. Então, vai ser uma forma de dar acesso à informação para milhares de pessoas. Então, vou estar divulgando lá no meu canal do LinkedIn, no Instagram também, estou lançando já um canal novo para poder estar divulgando essas informações. Então, acho que vai ser uma forma de dar acesso para as pessoas que tanto necessitam e muitas vezes não sabem por onde começar. Muito bom. Parabéns, Felipe, pela iniciativa, pelos trabalhos a todos. E muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui compartilhar da sua trajetória e de todas essas novidades. Obrigado. Valeu. Bom, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Tenho certeza que você gostou. Então, compartilhe isso com os teus colegas, com os teus conhecidos. Curta lá nas nossas redes sociais o episódio, que nos ajuda muito no engajamento. E se também tiver alguma ideia, queira contribuir com sugestões, pode mandar para a gente que a gente considera isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Muito obrigado mais uma vez.